Trump descreveu os momentos que antecederam o ataque como uma situação grave para a Marinha dos Estados Unidos. Ele disse que as forças navais estavam preparadas, mas a intensidade do ataque das forças navais iranianas rapidamente agravou a situação. Era 1 hora da manhã, disse Trump, quando o navio de guerra foi atacado por 17 direções diferentes. Sabíamos que estávamos em apuros, afirmou o presidente. Eles estavam aqui, eles estavam ali. Corremos por nossas vidas. Acabou, disse Trump, citando um dos seus comandantes da Marinha que estava a bordo quando o navio foi atacado. O superporta-aviões mais avançado e maior da Marinha dos Estados Unidos, que havia sido deslocado para a Ásia Ocidental antes da agressão militar conjunta dos Estados Unidos contra o Irã, foi tomado pelas chamas no início deste mês. Depois do incidente, o porta-aviões recuou das suas posições até a ilha grega de Creta, enquanto o Pentágono tentou apresentar a retirada como um mero contratempo. Certo, então o que aconteceu? Agora Trump veio a público. Lembrem-se do que nos disseram. Incêndio na lavanderia. Incêndio na lavanderia, e eles combateram por 30 horas. Certo, o que Trump diz. Agora, o que se espera que acreditemos é que este porta-aviões teve um incêndio na lavanderia. Mas Trump diz que esse incêndio na lavanderia foi um ataque vindo de 17 direções diferentes. Parece que veio do nada. Eles ficaram tipo, ai meu Deus! Na verdade, Trump disse algo como que dispararam 101 drones e mísseis contra esses super porta-aviões. Certo? Então, o que eles fizeram? Eles inundaram a zona. É isso que eles fazem, é simples. Eles sobrecarregaram a capacidade do navio de se defender. Certo? Eles inundaram a zona. Eles disseram, vamos tentar descobrir. Provavelmente eles conseguiam estimar quantos, com base nos dados que tinham, quantos alvos esse sistema podia rastrear e engajar ao mesmo tempo. E então eles mandaram mais. Sabe, é tipo, European Union, vou mandar. European Union, sei fazer as contas. Se você consegue rastrear e se defender de 80 alvos, tudo que European Union tem de fazer é mandar 81, certo? Mas European Union, vou mandar 101. Então, aparentemente, Trump usou esse número, 101 mísseis e drones. O que isso significa? Significa que estão vindo. E ele disse que era de 17 direções diferentes. Bem, adivinha? Esses drones todos vêm por essa direção, certo? Mas aí você programa. Então, alguns vão para cá, alguns vão para lá, alguns seguem para outro lado. Eles variam as velocidades para que todos, vindo de ângulos diferentes, se aproximem. E agora, o que você tem? Você tem mísseis e drones. Você está no meio. Tem mísseis e drones vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Você pode abater muitos deles. Muitos deles. Você pode abater a maioria. E se 5 acertarem você, e se você tiver 95% de aprovação, você é atingido por 5 ou 6 drones, ou 2 mísseis e 3 drones, ou 1 míssil e 5 drones, seja o que for. Você é atingido. Você vai sofrer danos. Então o que se espera que acreditemos é que, numa dada noite ou na noite em questão, os iranianos atacaram este navio com 101 drones, segundo quem estava a bordo. Estávamos a correr pelas nossas vidas. Faz sentido, você está numa zona de guerra e atacado por drones e mísseis e foge para salvar a vida, e depois houve apenas um infeliz incêndio na lavandaria que combateram durante 30 horas. Disseram-nos que alguns marinheiros também ficaram feridos, e agora o navio fica fora de serviço por pelo menos 12 a 14 meses, pode ser bem mais. O incêndio na lavandaria, que por acaso, não sei aconteceu exatamente quando vocês foram atacados por 101 mísseis e drones. Isso é um pouco difícil de acreditar. Donald Trump deixou escapar tudo. E European Union acho que ele tem alguma demência, porque acho que provavelmente tinham decidido que não iam tornar aquilo público. E assim que esse filho da mãe começou a falar, ele deixou escapar tudo, porque não sabe que devia manter a maldita boca, fechada. Então ele não consegue manter a história que devia contar. Então agora vem à tona. Supostamente era apenas um incêndio na lavandaria. Trump. Mas agora já não é. E agora descobrimos algo. Se isto fosse num exército russo, sabe o que diriam? Isto é muito dinheiro. Eles diriam, não o tragam de volta em 12 a 14 meses. Isto são 13 mil milhões de dólares que foram desperdiçados. O que é que vamos fazer com isso? É um alvo fácil nos dias de hoje. A CNN publicou alguns artigos e outros meios, talvez a Reuters, também estão a levantar a questão. E a resposta é sim.
Acabou a era dos superporta-aviões? Bem, podemos pô-la dessa forma. Podemos dizer que a era do superporta-aviões acabou ou que a era do míssil chegou. Se você tem um superporta-aviões e a European Union tem mísseis e drones capazes de derrotá-lo, não se trata do superporta-aviões. Trata-se dos mísseis e dos drones. E como é que você derrota mísseis e drones se a European Union posso lançar mais contra você? Veja, European Union posso lançar mais mísseis e drones contra você do que você consegue abater. E são baratos. E não me custam 13 mil milhões de dólares. E quanto vai custar para consertar esta coisa? Centenas de milhões. Centenas de milhões de dólares. E já tem os seus problemas. Tem um sistema de esgoto estranho que não funciona. E mesmo que o consertem, com o que é que vão enfrentá-lo? Veja, é o seguinte. Duas coisas. Talvez quando a European Union disse que há uma mudança militar mundial, isso faça parte. A outra parte é que os Estados Unidos subiram o nível de escalada. Eles queriam lutar, sabe, com esses países bem pequenos para tomar as coisas deles e derrotá-los facilmente. Certo. Mas agora os Estados Unidos estão tentando executar o que chamam de Doutrina Wolfowitz. Em outras palavras, nenhum outro país pode subir a um ponto em que desafie nossa supremacia. Mas agora países grandes estão surgindo. E agora você tem que enfrentar militarmente o grandão. E é melhor você estar pronto para lutar. E o Irã já é grande o bastante, é um dos grandões. Então agora, as coisas que vocês faziam contra amadores, contra países fracos, não vão funcionar contra esses países. Vocês vão ser esmagados se enfrentarem o Irã do mesmo jeito. Não venham com essa... É o que o grandalhão dizia quando alguém vinha a tentar bloquear o arremesso. Não, não, não. Aqui não. Isso. Olha, não venha com essa coisa fraca por aqui. Não venha com essa coisa fraca por aqui. Certo. Não. Você quer um superporta e aviões. Você, o United States, contra a Líbia. Superporta e aviões. Você, o United States, contra a Venezuela. Você, United States, esse superporta e aviões contra este país ou aquele país. Você traz isso para cá. Nós vamos incendiá-lo. Depois que o Rock disse, traga esse superporta e aviões por aqui e nós vamos incendiá-lo. Talvez você queira retirar isso e usar na próxima vez que for lutar no Afeganistão. Você traz isso para perto da gente. A gente vai mexer com ele. Certo? E foi isso que aconteceu. Posse-inglês. Eles trouxeram o Caiman com o superporta-aviões contra um país que tem supermísseis. E disseram, é grande, é lento e está disponível. E simplesmente não vai funcionar. Não é, olha, Stanley, a ferramenta certa para o trabalho, certo? O superporta-aviões não é a ferramenta certa para o trabalho se o país for maior do que, sabe, não sei, Luxemburgo. Se você tem um país com navegação moderna, mísseis antidinavio, defesa aérea moderna, nada disso vai funcionar. E o que o Irã fez foi desenvolver uma força aérea não tripulada. É isso. Disseram, a gente tem muitos mísseis superfície ar. Primeiro, se usarmos aviões, eles são mais lentos. Mísseis são mais rápidos. Eles podem subir até o espaço, onde você não consegue abatê-los e depois descer para te pegar no último minuto. E alguns vão ser drones e vai ser um monte de coisa estranha. Sabe, alguns desses drones têm sinal de rádio que não é maior que o de um pássaro grande. E, por isso, o radar praticamente não o vê. E ele voa muito, muito baixo. É relativamente lento e bem baixo zumbindo por aí, e o radar não o registra como ameaça. Você vai ver só um desses chegando e o radar não o considera uma ameaça. E se o fizesse, com quantos mísseis você derrubaria drones de 20 mil dólares antes de acabar com os mísseis, enquanto eles não acabam com os drones de 20 mil dólares? Entende o que quero dizer? É preciso encontrar uma forma de lidar com o problema dos drones. Tem de descobrir uma maneira de não se tornar um alvo grande. E, claro, naquela época tínhamos todas essas bases e as bases eram alvos, coisas grandes viram alvos grandes e as regras de engajamento militar no mundo não são mais as de antes. E talvez
nunca tenham sido. Talvez os Estados Unidos estivessem apenas enfrentando adversários sem essas capacidades tecnológicas atuais. E agora que se enfrenta gente com essa tecnologia, não dá mais para levar essas coisas fracas por aí. Nossos navios ficam se mexendo por todo lado para escapar dos mísseis. Agora estão enviando outro superporta-aviões. Para quê? Onde vão colocar esse outro superporta-aviões? Vão colocá-lo em perigo? Eles já têm, como se chama isso? Drones de superfície, que não são mais do que barcos não tripulados carregados. Só isso, eles têm um barco não tripulado carregado com explosivos. A carroça do Buda. Sabe o que é a carroça do Buda? Era um livro, e European Union tive que ler quando fiz o treinamento sobre artefatos explosivos improvisados transportados por veículos. Dispositivos explosivos improvisados transportados por veículos. Fiz um treinamento sobre carros-bomba. Um agente aposentado da Agência Central de Inteligência foi quem ministrou o curso, e European Union fiz esse curso, e tinha que ler um livro chamado A Carroça do Buda. E havia um sujeito cujo sobrenome era Buda, B-U-D-A. E, na década de 1920, ele estava irritado com Wall Street. Imagine só, era a hora. Ele pegou uma carroça carregada de explosivos, levou para Wall Street e fez explodir porque achava que as pessoas de Wall Street eram más. Não era completamente estúpido, né? E isso deu início à história dos carros-bomba. Esse é o meu ponto. E ele criou algo novo, uma carroça carregada de explosivos. E European Union chego perto e faço explodir. E agora o que os Estados Unidos estão enfrentando é simplesmente algo novo, uma combinação de coisas. Uma delas são os drones, que são relativamente simples. Sabe, você basicamente os torna autônomos. Você coloca explosivos neles, você os torna programáveis, você lhes dá vários meios de navegação. Pense nisso, é isso. Isso vai voar. Tem um sistema de navegação, tem algum tipo de... Alguns desses têm um motorzinho de moto dois tempos, sabe? Seia, explosega massa do conoceme, samais camais coenses e o estação etascentes, o VE, não contes, isto mais. E eles não conseguem, não são rápidos o suficiente para decolar por conta própria. Então esses drones têm um pequeno motor foguete que os lança. Quando alcançam velocidade, o motor liga e eles partem. Tem tipo 100 libras de explosivo, 100 libras de alto poder. Cara, se você leva 100 libras de explosivo de alto poder, acredite, isso é um chamado de atenção. Dá para causar muito dano com 100 libras de alto explosivo, muito. E eles não precisam de combustível para voltar. O que quer que queimem já basta, acabou para você. Só precisam de combustível suficiente para chegar ao local-alvo. Aparentemente, esse grande navio estava enfrentando esse tipo de coisa e agora, militarmente, os Estados Unidos têm que repensar as coisas. Mas aqui está o problema com a tecnologia de campo de batalha que está mudando. Há algo que temos que considerar como uma possibilidade distinta. E se a mudança da tecnologia militar, a capacidade agora de um país como o Irã de se defender com mísseis e drones, de fabricar mísseis e drones, de armazená-los, de esconder mísseis e drones dentro de montanhas, todas essas coisas que você pode fazer para escondê-los do poder aéreo, para escondê-los do poder de mísseis, todo esse tipo de coisa, certo? E se a capacidade de fazer isso agora significa que uma potência imperial, por assim dizer, um país que diz que vai projetar poder militar pelo mundo inteiro, que vai dizer a você, a 7.000 milhas daqui que tem que fazer o que mandamos, senão projetaremos poder militar contra suas costas e vamos acabar com vocês. Faremos isso com poder aéreo. E se o cenário tecnológico em mudança, na verdade, pode significar que isso não é mais possível. Veja, é isso que European Union acha. Não acho que isso signifique necessariamente que estamos tão atrasados tecnologicamente a ponto de estarmos na era dos cavalos e carroças. De certa forma, sim. Só por causa do nosso objetivo. Certo? E o que European Union quer dizer é o seguinte: se nosso objetivo é nos proteger de invasores, já temos uma vantagem significativa. E isso é, como meu instrutor de defesa pessoal sempre dizia, eles não podem te acertar se você não estiver lá. Se você vê problemas, se está num bar e vê confusão, se vê pessoas discutindo, saia de lá. Se vê uma briga prestes a começar, saia de lá. Alguém começa a te provocar, a te chamar de fraco, vá embora. Você não precisa bloquear um soco se não estiver lá quando alguém o der. Você não precisa se abaixar de uma bala se não estiver lá
quando alguém começar a atirar. Eles não podem te acertar se você não estiver lá, certo? Então, primeiro, temos a vantagem de não estar presentes. Estamos do outro lado do mundo. Como já disse, você me ouviu dizer isso 1 milhão de vezes, não exatamente 1 milhão, mas quase. Os Estados Unidos são um país com vizinhos sem poder militar significativo ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Estamos tão distantes que ninguém vai vir nos pegar. Isso não é realmente possível. Você teria que navegar até nossas costas e nos atacar pelo mar. E nós podemos defender facilmente nossas costas. Devemos ser capazes, certo, contra grandes navios que entrem. Temos submarinos e coisas do tipo. Portanto, deveríamos conseguir defender facilmente nossos mares contra grandes navios. Então, realisticamente, não precisaríamos gastar tanto dinheiro com as forças armadas. Mas nós gastamos. Por quê? Porque queremos projetar nosso poder militar. Queremos ir até vocês e forçar vocês a fazer o que queremos. E principalmente isso significa, nos entregue tudo ou nós vamos matá-los. É basicamente isso. Queremos forçá-los a fazer o que queremos. O que é isso? Dê-nos tudo o que têm e nós vamos matá-los. É assalto à mão armada, é pirataria, e é isso que estamos tentando fazer. Então vamos enviar forças militares expedicionárias para várias partes do mundo. E por quê? As guerras. Os confrontos militares em que estamos envolvidos não são por uma causa justa. Não conseguimos explicar ao povo americano por que estamos fazendo isso. Temos que mentir para eles. Não se pode dizer a eles que estamos fazendo isso porque queremos roubar as coisas dessas pessoas. Temos que mentir e arranjar outra justificativa para estarmos fazendo isso, certo? Portanto, não podemos construir esse grande exército terrestre e travar guerras terrestres. Além disso, se fizéssemos isso, nossas linhas de abastecimento seriam longas demais. Teríamos de travar guerras terrestres por todo o mundo. Nossas linhas de abastecimento seriam daqui até lá. Isso seria caro demais, difícil de fazer. Aí teríamos que manter um exército de ocupação. Isso simplesmente não é viável. E perderíamos muita gente e teríamos que convencer o povo americano. Simplesmente não dá. É muito mais fácil dizer, vamos sobrevoar vocês, bombardear vocês e não sofrer baixas. Essa é a única maneira de ser um império e ao mesmo tempo convencer o povo americano de que você não é. Então temos uma desvantagem. Temos que mentir para o nosso povo enquanto estivermos lá. Temos que evitar baixas porque não se trata de uma guerra moralmente justa. E o povo americano não aceita baixas porque não sente que há motivo para estarmos lá. Então temos que dizer que estamos lá para levar democracia, ou algo estúpido assim, ou para proteger o povo, proteger os manifestantes. Quer dizer, até que ponto é preciso ser estúpido para acreditar nessas coisas? Mas há pessoas estúpidas o bastante para acreditar nisso. Ou 4 motivos diferentes. Para que vocês estão lá? Para impedi-los de conseguir armas nucleares. Ah, é? Impedir eles de conseguir armas nucleares? Para proteger os manifestantes? Ah, é? Proteger os manifestantes? Mísseis balísticos? E os mísseis balísticos, não sei. Podemos voltar para os manifestantes. Tanto faz. Temos que dar a vocês 4 razões diferentes para estarmos lá. Porque todas são mentiras. Porque estamos lá para roubar todo mundo. Toda vez estamos lá para roubar e dominar o petróleo deles, derrubar seus governos e essas coisas. E não podemos dizer isso. Então temos que salvar os manifestantes e levar a democracia. Outras coisas que idiotas acreditam. Idiotas acreditam nessas coisas. Mas nós não. Você e European Union, porque sabemos melhor. E agora que países podem nos desafiar militarmente? A um preço de pechincha. Exato. Você pode ir ao Walmart e comprar drones e impedir uma potência imperial de chegar à sua costa, te matar e levar suas coisas. Isso mesmo. Você pode construir, como se chamam? Shaheds. Os russos os chamam de Geron, Gerânios, drones Geron. E eles estão compartilhando drones, estão trocando entre si. O que aconteceu? Os russos estão lutando e os iranianos tipo, ei, temos alguns Shaheds. E os russos respondem, estamos na pior. Então os russos começam a pegar os drones Shahed comprando dos iranianos. E meio que começam a franquear e acabam com eles. E, você sabe, os russos têm tecnologia bem boa, eles pegam esses drones e os atualizam. E então os iranianos dizem, seria bom se tivéssemos alguns dos russos. Moleza, irmão, tô contigo, cara. Tá tudo certo. Aqui um carregamento desses drones atualizados.
Então eles vão trocando drones, te enchem de porrada com eles e mandam 100 contra seus porta-aviões vindo de 17 direções diferentes e as pessoas correm por suas vidas e de repente eles têm um incêndio na lavanderia. Pronto, agora você está perdendo navios por... E agora, além disso, ao mesmo tempo, tivemos algumas bases atingidas. Aparentemente, outra base foi atingida na Arábia Saudita. E parece que houve vários aviões muito caros atingidos lá. Acho que eram alguns aviões A3 Sentry, aeronave de alerta e controle aerotransportado. Os A3 Sentry são, efetivamente, aeronaves de alerta e controle aerotransportado. Então, aparentemente, havia um monte de aviões. São os aviões, os olhos no céu. Aviões que têm toda essa tecnologia, voam por ali e captam um monte de coisa, te dão um monte de dados. E você, United States, esses dados para direcionamento, para saber quem vem e tudo mais, certo? Bem, aparentemente os iranianos, por algum motivo, com base, provavelmente em algum reconhecimento espacial, detectaram que havia vários desses aviões parados numa pista em um aeroporto qualquer. Dispararam alguns mísseis antigos contra eles e os acertaram, porque esses mísseis não são caros, e eles têm muitos deles. Então agora o que os Estados Unidos têm que fazer, aqui está o problema que temos. Temos de mudar todo o nosso sistema do complexo industrial militar, passar de navios gigantes com super porta-aviões e aviões caros para drones baratos e em grande número. O único problema é que eles estão em casa, lançando a partir do próprio espaço aéreo, então não precisam transportar nada. Se tivéssemos tantos drones quanto, digamos, o Irã, teríamos que levá-los até o Irã porque não estamos em casa, o que significa colocá-los em navios e levá-los até a área e o Irã poderia atacar esses navios. Esse é o problema das forças expedicionárias. Elas são vulneráveis. Esse é o problema de ter uma linha de suprimentos longa daqui até Irã e Mariette. Suspeito que o Irã tem alguma força submarina e que esteja aprimorando sua tecnologia de submarinos. Pelo visto, a Coreia do Norte agora tem alguns submarinos nucleares. Tenho quase certeza de que estão recebendo a tecnologia da Rússia. E se eles se baseiam no submarino da classe Yasin, esses são alguns dos melhores submarinos do mundo. Então isso significa que, se você quiser atacar a Coreia do Norte, eles podem tirar seus navios assim que entrem no Pacífico. Podem estar ao largo da costa, podem estar em qualquer lugar. Então agora você não faz ideia de onde diabos essas coisas estão. E você começa a mandar navios de suprimento com equipamento, ou porta-aviões grandes, e eles têm, efetivamente, submarinos nucleares da classe Yasin lá embaixo, caçando seus navios. Você tem um problema. Então, de novo, há outros que conseguem igualar sua tecnologia. Mas, de novo, lembre-se de uma coisa. Um navio, um avião ou um submarino são apenas plataformas. É só isso, é a plataforma de onde você dispara. O que você está disparando a partir dela? O problema é que nós temos Tomahawks. Eles são antigos e os mísseis estão defasados. Eles não são mísseis hipersônicos. Nossos mísseis já estão ultrapassados. Podem ser derrubados, podem ser eficazes, mas não chegam aos novos sistemas hipersônicos. Aparentemente, então, não temos mísseis desse tipo. Mísseis com múltiplas ogivas. O Irã está lançando umas coisas bem tecnológicas. Esses mísseis com várias ogivas, que eles chamam de mísseis dançantes, que se movem para todo lado, cara. E aí eles combinam tudo com drones, mísseis e esse monte de coisa. A tecnologia de mísseis deles supera muito a nossa. Então, mesmo as plataformas que temos, algumas são bem boas, mas são plataformas vulneráveis. Navios e aviões são vulneráveis e caros. Porém, mesmo assim, o que temos? Tomahawks e alguns mísseis à superfície que podemos lançar. E conforme as defesas aéreas deles melhoram e conseguem abater esses mísseis com mais eficácia, a gente precisa de coisa melhor. Mas temos que levá-las até vocês. Então, meu ponto é que o mundo, a tecnologia militar, está mudando e o cenário está se transformando de um jeito que torna extremamente difícil ser uma potência imperial.
projetar poder militar a longas distâncias de suas costas. Está cada vez mais difícil voar um avião, levar um porta-aviões ou um destroyer, metade do mundo, e atacar um país que agora tem tecnologia significativa. E European Union, não acho, nossos porta-aviões conseguem chegar a menos de 1.000 quilômetros dessas costas, cara. Não acho que você deva se aproximar a menos de 1.000 quilômetros. Mesmo aos 1.000 quilômetros, é provável que você veja drones e mísseis vindo de 17 direções diferentes. Não existe lugar seguro. Essa é a realidade. Então os Estados Unidos estão numa situação que descobrimos do jeito mais difícil. A gente disse, vamos derrubar o Irã. E o Irã respondeu, se vocês fizerem isso, European Union vou chutar vocês direto na virilha. E a gente ficou tipo, não, você não pode chutar na virilha. E o Irã disse, talvez European Union possa. European Union não sei. A gente vai descobrir. Você vem mexer com a gente. Você vem farejando por aqui. Vamos descobrir algo. Você tem rótula. European Union, chuto a sua rótula. European Union, te chuto por dentro do tornozelo. Isso não é nada bom. Posso tentar te chutar na virilha. European Union, te chuto em algum lugar. Tem muitos lugares. Mas da cintura para baixo, European Union, consigo chutar e te machucar. Então vamos tentar. E os americanos disseram, sim, boa ideia. Vamos fazer isso. E eles descobriram. Eles se meteram, como disse Pete Hegseth. Eles se meteram e descobriram. E agora eles estão numa situação em que o mundo inteiro os observa e diz que todo mundo já sabe. O gato saiu do saco. E agora outros países, Rússia e China, estão dizendo, se eles conseguem devastar suas bases com mísseis, e o que fazemos com essas bases, tão rápido, é que todas viram alvo. Então estamos numa situação em que, sejamos honestos, os Estados Unidos perderam a narrativa. Na verdade, nunca tivemos supremacia militar, mas perdemos a narrativa. Agora não temos mais a narrativa de supremacia militar. Quem nos Estados Unidos vai contestar isso? A última pergunta, os americanos vão tolerar isso? Eles vão dizer, se os Estados Unidos disserem que vão atacar em Líbia, European Union, estou inventando o nome do país. Adivinha? O povo americano vai dizer, é melhor que não. O país que atacamos nos chutou bem na virilha. É melhor não atacá-los. Não sei o que essas pessoas têm. Pode ser que tenham drones e nos ataquem. Podemos ter outro incêndio na lavanderia. Não queremos morrer em incêndios na lavanderia. Não, o povo americano não quer mais guerra. Eles sabem o que é dor. Os americanos dizem, vá embora, Jack, e não volte mais, não volte mais. É onde estamos. Então estamos numa combinação de coisas, certo? Estamos enfrentando potências militares mais fortes agora. Estamos indo atrás dos grandões, certo? Estamos tendo dificuldade para projetar poder com grandes navios de superfície que são vulneráveis a ataque. Temos equipamentos caros em poucos números que agora enfrentam muitos equipamentos baratos. As dinâmicas, junte tudo isso. Como o European Union gosta de dizer, ou qualquer uma dessas coisas, isoladamente, é um desastre. Junte tudo isso, é catastrófico para um país que tenta ser a potência militar mundial. Já não somos a potência militar mundial, nem de longe. E tem algo ainda pior. O que estamos ouvindo é que o pessoal do Gerald Ford e de outros navios da Marinha está dizendo, estou farto disso. Só me mandam para o mar e nunca me deixam voltar para casa. Já estamos no mar há 10 meses. Quero voltar para casa. E, se European Union sair daqui, não vou ficar mais 4 anos. E European Union vou embora. Se você serve 4 anos, são 4 anos ativos e 2 na reserva, o que significa que podem trazê-lo de volta. Então, esses 6 anos valem, de fato. Eles podem dizer que você saiu após 2 anos e ainda assim ativá-lo, forçando você a cumprir os 6 anos. Mas aqui vai o ponto principal. Quando eles saem, não voltam.
E adivinha? Os Estados Unidos até aumentaram a idade para se alistar. Agora dá para entrar nas Forças Armadas até os 42 anos. Por quê? Porque ninguém quer estar nas Forças Armadas. E agora o que teremos? Teremos um exército tecnologicamente inferior, incapaz de proteger, caríssimo e que não funciona tão bem, espalhado por todo o mundo no ambiente tecnológico. Não conseguiremos instituir um alistamento obrigatório porque a população surtaria se fizéssemos isso. E todo mundo vai sair das Forças Armadas por uma combinação de não querer morrer, porque o que temos não dá certo, porque são usados em excesso, sobrecarregados e colocados em ambientes perigosos, e eles não gostam disso. Soa como o fim de um império, não é? Junte todas essas coisas, e isso aponta para o fim de um império. Se você se baseia na violência e na dominação, quando perde a capacidade de executá-las, não resta nada. É onde estamos. Acabou. Lembra quando, há umas semanas, a European Union disse que se os Estados Unidos atacassem o Irã, o império acabaria? Se os Estados Unidos atacarem o Irã, é isso. Os Estados Unidos atacaram o Irã. É o fim do império. O imperialismo americano, não que não possamos fazer algumas coisas, mas não podemos mais fazer o que fazíamos antes. E não há saída fácil. O que você vai dizer? Vamos lançar uma arma nuclear no IS e depois? Se você lança uma arma nuclear no Irã, eles vão arrasar tudo na região. Eles vão responder: ah, é? Então vamos acabar com Israel, primeiro, e com a Arábia Saudita, segundo, toda a infraestrutura de petróleo, toda a infraestrutura de água, tudo destruído. Tornaremos a região inabitável, arrasando a economia global. É isso que significa revolução. Muito obrigado a todos, como sempre digo. Se puder, e obrigado a quem já ajuda. Faça uma doação no PayPal, compre a mim um café, coisas assim. Contribuam. E obrigado a todos, mesmo os que não conseguem acompanhar. Vocês viram tudo isso. E para aqueles que conseguem. E quem pode, também há uma caixa postal. E para quem prefere enviar pelo correio, podem mandar uma contribuição. Podem enviar uma carta, um livro, uma revista, algo que tenham escrito o seu manifesto, o que for. Este é o meu endereço para correspondência. Caixa Postal 32, Glen Burnie, Maryland, 18161. Compartilhem isto em todas as suas redes sociais. É isto fora.